Boa tarde, paz a todos, irmãos. Tudo bem com vocês? Vou dar mais um segundinho aí. Vai compartilhando essa live para as pessoas poderem assistir. Hoje eu vim me uma palavra para vocês. E tocou muito no meu coração e não tem como não falar para vocês. Vou dar alguns segundinhos para vocês for chegando aí, que for chegando. Se for pouca pessoa, tá tudo bem. Vou ministrar do mesmo jeito. Mas vai chegando pessoas aí, dar alguns segundinhos para vocês. O calor hoje tá forte, né? Precário. Ou 3 pessoas ou 2 pessoas, tá tudo bem, eu vou administrar do mesmo jeito, viu, irmão? Vou esperar alguns segundinhos para vocês for chegando aí. E fica por aqui, que a palavra vai ser forte. A paz, irmã Rafa, tudo bem? Fica aqui comigo, viu? Que vai compartilhando aí para as pessoas para receber essa palavra. O que se pede para o mar vaguear só. E o que se vai é folha e pó. Mas você não vive só. Você é vaso de valor. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto se encontra assim, jogando aos cantos encostados, eu prefiro insistir que o olheiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, enquanto se encontra assim, jogando os cantos encostado, eu prefiro insistir que o olheiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a força igual. Você. Vamos lá, irmão. Vou começar a palavra para não prolongar muito. As pessoas que vão chegando aí, vai chegando, vai compartilhando essa live para as pessoas que precisam.
Eu vou começar a palavra, que a palavra tem que começar. A palavra de Deus não pode passar. Tudo pode passar, mas a palavra dele não tem que passar. E essa palavra tocou muito no meu coração, não tem como mexer pra vocês, mano. Essa palavra tá lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que não tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós disser: Ide em paz, acautai-vos e fartai-vos, e não dei a coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa palavra, segundo Paulo, diz que a fé sem obras para nada aproveita. Porque não adianta você ter fé, mas você não tiver obras. Se você ter fé e você não tiver obras, é morta. É preciso ter fé e também precisa ter obras. Um exemplo é um exemplo é Abraão, perdão. Abraão, ele teve fé diante de Deus, mas ele precisou ter obras. Abraão sacrificou seu filho, porque Deus pediu para que sacrificasse seu filho, matasse o seu filho, como muitos de vocês sabem. Então, Abraão, ele teve fé, mas ele precisou ter obras, e a obra dele foi entregar seu filho para ser morto. Então, é preciso ter fé, mas também ter obras. Não adianta você só ter fé, mas não tiver obras, que é morta. Não sei o que estou dizendo, mas é que segundo Tiago ele diz: a fé sem obras para nada aproveita. Então, é preciso ter fé e também ter obras. Não adianta você só ter obras, mas não ter fé. E você só ter fé e não ter obras. Então, é preciso ter fé e obras. Então, Abraão foi um exemplo. Abraão teve fé e ele teve obras. Ele deu seu filho para ser sacrificado, porque Deus, ele pede aquilo que ele já não deu ontem. Deus, ele já dá aquilo, ele pede aquilo que ele já te deu. Ele não pede aquilo que você tem, porque o que você tem é gerado à carne. Mas o que Deus te dá é gerado segundo ele, é gerado segundo o Espírito. Então ele não pede aquilo que você tem, mas ele pede aquilo que ele te deu. Por quê? Ele pede aquilo que ele te deu. Porque muitas vezes o que Deus dá pra gente, a gente às vezes fica apegado àquilo e coloca aquilo em prioridade, não coloca Deus em prioridade. E às vezes a gente recebe algo de Deus e a gente acaba colocando aquilo na frente de Deus. E por isso que ele pede aquilo que ele já te deu, porque ele pede renúncias. Ele pede aquilo que ele já te deu. Então, ele pede isso porque muitas vezes a gente recebe e a gente larga de Deus, a gente se afasta de Deus. Então, ele pede aquilo que ele já te deu, para ele provar que você é só apenas dependente dele. Por isso, ele não pede aquilo que você já tem, porque aquilo que você já tem é segundo a carne. Mas aquilo que Deus te pede, ele te dá. Ele só pede aquilo que ele te dá porque é gerado segundo ele, é gerado segundo o Espírito. Então, Abraão, ele foi um exemplo. Abraão, ele teve fé, mas também ele teve obras. Por quê? Porque Deus pediu aquilo para Abraão, aquilo que Deus deu para ele. Pediu o quê? Isaac. Isaac foi gerado segundo Deus. Por quê? Porque quando Deus pediu Isaac, ele estava pedindo aquilo que Deus já tinha dado para ele ontem. Ele pediu aquilo que Deus já deu para ele ontem. Então Isaac foi gerado a Deus, gerado segundo ele. Mas quando Deus viu a fé de Abraão, ele disse: não é para matar seu filho. Porque aquele filho, Isaac, que estava sacrificado, que ia ser sacrificado, Deus impediu porque estava vindo mais um cordeiro. Não é aquele cordeiro que Deus queria que morresse. Mas Deus estava mostrando para Abraão naquele momento que
ia sacrificar o seu filho. O seu filho o quê? O seu filho unigênito, que é Jesus. E Deus estava mostrando já para Abraão. Por isso que ele pediu para sacrificar seu filho. Mas não era aquilo era só uma amostra que ia acontecer com Jesus. Que Jesus ia ser sacrificado por Deus. Então Deus fez aquilo com Abraão para ser o seu filho ser sacrificado. Então é por isso que veio Jesus e foi o Cordeiro. Ele foi o verdadeiro Cordeiro que morreu por nós. Então Deus já estava mostrando para Abraão. E Deus viu a fé de Abraão. Por isso que Deus não pediu para matar o seu filho, porque ele viu a sua fé. Ele viu a sua obra. Então é preciso ter fé e também obras. Então essa palavra que eu vou ministrar no seu coração, que vocês possam compartilhar para as pessoas que precisam. Que vocês não sejam só apenas ouvintes, como disse Tiago, mas sim praticando essa palavra. Não apenas adianta ter fé sem obras, porque a fé sem obras é morta. É preciso ter fé e obras. Você pode ter obras e fé, mas se você tiver só fé e não tiver obras, é morta. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês e a paz do Senhor. Amém.